Este é o Cinepcast, o podcast oficial do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Sejam bem-vindos a mais um Cinepcast. Hoje estamos aqui na Biquest, um dos principais parceiros do Clube Cinep. Estamos aqui com o Luciano, o representante da Biquest, e ele nos falará sobre a Biquest, qual é a função dela dentro do Clube Cinep. Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui falando sobre algo tão importante, né? Que é a educação financeira e investimentos para os médicos. A Biquest é um escritório que tem sede aqui em Recife, foi fundado em Recife e expandimos para João Pessoa, Natal e São Luís do Maranhão. Temos aí mais de 1.200 clientes, temos aí um patrimônio gerido de mais de 600 milhões. É um escritório já difundido, maduro e responsável com o propósito do cliente, que é se educar financeiramente e adquirir sua liberdade de escolha através de um planejamento eficiente. É isso que a gente faz aqui. E esse propósito, e aí já linkando com o nosso propósito aqui, né, que é falar para os médicos sobre isso, sobre o benefício e sobre o que é importante na vida deles financeiramente, o CIMEP veio com essa proposta num tempo muito de sinergia, num tempo muito igual, vamos dizer assim. No mesmo tempo. Então, lá atrás, o Dr. Valber foi quem teve a iniciativa e trouxe para a doutora Cláudia, e ela gostou muito, e a gente sentou e aí discutimos um modelo para que pudesse atender o médico, né, de uma forma diferenciada. A Biquest surgiu para isso, o CIMEP tinha esse propósito, então unimos as duas coisas e hoje a gente atende dezenas e dezenas de médicos do CIMEP, com uma série de benefícios. Perfeito, Luciano. A educação financeira não é importante só para os médicos, como para todos também. Vemos que ela é a mola propulsora para um bom futuro, para um futuro independente, um futuro em que a pessoa tem a liberdade de fazer o que deseja realmente na vida. Eu queria que você comentasse brevemente sobre como surgiu a Biquest, sobre o seu currículo e o que é que vocês fazem aqui com os médicos. Quando vocês recebem os médicos, que tipo de orientações vocês dão a eles? Qual é o trabalho que vocês fazem com eles? Muito bom você ter dito isso, porque, de verdade, a gente nem combinou nada e eu falo isso para os médicos, que é o seguinte, não é apenas o médico a classe médica que não se planeja financeiramente. Não é. É o brasileiro, de uma forma geral. Por que se tanto fala do médico? Porque o médico tem renda recorrente, né? A maioria. Boa renda recorrente. Ou seja, ele tem a oportunidade de ter saldo. O que é saldo? É poder ter sobra no mês e com essa sobra construir o seu futuro. Então, o médico tem essa oportunidade, você já matou a palavra, é isso mesmo. Mas aí, te respondendo como é que a Biquest surgiu. A Biquest foi fundada, olha que interessante, a Biquest, que antes era IES, era um grupo de radiologia fundado aqui em Recife, juntamente com os médicos de Fortaleza, radiologistas. Então eles tinham um propósito de trazer educação financeira para médico e viam muita coisa errada no mercado. Muita gente oferecendo coisas que não tinham nada a ver, e conselhos que não tinham nada a ver, assessoria que não tinha nada a ver. E aí disseram, cara, vamos montar algo que leve para o médico algo decente. Foi basicamente assim que a Biquest, que a IES, antiga IES e hoje Biquest, iniciou. Então, 3 médicos e eu. Então, a gente fundou a IES. E aí, mais para frente, os médicos, são médicos empresários, decidiram focar mais na parte, né,
operacional deles mesmo, no seu negócio. E aí a BeQuest, e aí viramos para a BeQuest e a gente seguiu como BeQuest, e hoje a gente expandiu e somos o que somos hoje. Graças a esse início, né, eu vou lhe dizer, é sobre o dinheiro, você vai ganhar, você atende o seu paciente sem querer o bem dele, porque você ganha dinheiro por isso? Não, eu atendo pelas duas coisas, Claro, né? Pelas mas duas coisas. pelo fato de você ser remunerado por isso, você atende ele com displicência Não, ou com sem querer o bem genuíno dele? não. Que Você ele atende... tenha saúde, que ele... Pois é a mesma coisa o assessor, né? Somos remunerados porque precisamos ser remunerados, mas nós temos o propósito genuíno, que é impactar a vida do médico positivamente. E vou te responder como que iniciou. Eu me formei em administração na Universidade do Sul da Flórida, tinha um sonho de estudar nos Estados Unidos por muitos anos e tive a oportunidade, me formei, comecei em banco lá no Citibank, tive uma carreira bem bacana no Citibank, fui transferido para o Brasil, uma vaga que surgiu, eu queria voltar, e aí o Itaú me fez uma proposta e eu passei muitos anos no Itaú. Depois fui para uma grande seguradora e aí foi quando surgiu, quando eu entendi que eu fazia parte de um processo pequeno da cadeia, vamos dizer assim. Eu não sabia o todo, eu não conhecia, por exemplo, os valores desse banco, dessa seguradora. Eu não conhecia o propósito final. Eu fazia muito pouco pela ponta. Eu digo que os bancos são importantes porque eles fazem com que a economia ande. Eu estou gerando PIB quando eu estou trabalhando no banco, mas era pouco, sabe? Eu não me identificava com o propósito do negócio. E eu tinha um desejo de montar algo que eu pudesse impactar alguém no final. Né? E assim a gente monta as nossas carteiras. E aí vou para a tua última pergunta, que é: o que a gente faz? A gente recebe o médico aqui ou no consultório dele. A gente faz algo que é chamado anamnese, vocês devem conhecer, anamnese financeira. Então fazemos essa anamnese financeira. Ele vai responder perguntas de diversas... para quê? Para que seja assertivo, para que seja profundo. Como, por exemplo, quanto que eu tenho de receita, quanto que eu tenho de despesa, quanto que eu tenho de patrimônio, quanto que eu quero receber lá na frente, com que idade meus filhos ficam independentes. Aonde eu quero chegar. Quanto eu quero receber, com que idade eu quero receber, né? Quando que meus filhos estão independentes de mim, qual o valor do meu inventário, o quanto a minha família é dependente de mim, o que eu tenho já é suficiente para eles, quanto que eu tenho para poupar por mês, eu acho que eu já falei. Qual a taxa de juros que eu tenho hoje? Essa taxa de juros ela é adequada ao que o mercado oferece ou eu estou abaixo? Né? Qual é uma taxa de juros saudável para que eu adquira liberdade financeira? Saudável que eu digo real, porque existe um tal de uma rentabilidade real, que ela não considera a inflação, ela não considera o imposto de renda, e é com ela que eu tenho que trabalhar. Isso faz toda a diferença. Então a gente vê projetos assim que são irreais, entendeu? Você não pode desenhar um projeto com a taxa irreal, porque aí o que acontece? O seu cliente vai aportar um valor menor do que ele precisa. E eu falo para os assessores que estão aqui, e falo para o médico que está ouvindo, para você, Rodrigo, e para ti, que é o seguinte, ó, um dia eu vou cruzar com você na rua, Rodrigo. Daqui a 30 anos. E quando eu cruzar com você na rua, eu espero poder apertar sua mão e você me agradecer e a gente celebrar. Você adquiriu sua liberdade financeira. Ou eu posso, daqui a 30 anos, cruzar a rua para não te encontrar. Porque eu fiz um trabalho pobre. Eu espero que seja a primeira opção. Será? Tenho certeza. Se você fizer tudo que a gente vai te sugerir, a gente tem muita expertise nisso, você vai chegar. Perfeito. Então é isso, pessoal. O nosso amigo Luciano, ele recebe o médico. Essa assessoria é gratuita para os associados. Faz um diagnóstico financeiro. Propõe uma terapêutica. Agora cabe o paciente aderir à terapia proposta por ele ou não. Isso. E se aderir a essa proposta terapêutica,
com certeza terá um bom prognóstico o nosso paciente, terá um futuro financeiro Perfeito. melhor do que em não tendo uma assessoria especializada. Realmente nós médicos não temos tempo de estarmos conectados o tempo todo, all time, ao mercado financeiro. E por isso nós precisamos contar com pessoas treinadas para isso, que precisam e que façam esse serviço para nós e que tenham a nossa confiança. E a BQuest é um parceiro em que o Cinep deposita muita confiança. E eu queria que você falasse mais sobre isso aí, essa questão de investimentos eu entendi. Você pega e orienta um médico sobre, naquela sua situação de vida, quais seriam os melhores investimentos. Mas vocês também assessoram os médicos a corrigir o seu fluxo de caixa financeiro? Por exemplo, tem muito médico que ele gasta muito mais do que ganha, e aí ele entra em créditos caros para poder fechar o caixa naquele mês. E eu queria saber se vocês oferecem também esse serviço para os colegas. Olha, seus gastos são esses, está tendo incompatibilidade com a sua receita. Vamos ver se a gente pode agir nesse caminho para fazer uma sobra no final do mês e que você possa investir e ter a sua independência financeira no futuro. De novo, não combinamos e tu tocou... Veja, você pode ser médico e assessor, se você quiser. Tá convidado, viu, Rodrigo? Beleza. Veja, você complementou a pergunta que eu respondi, você entendeu e complementou, mas aí eu gostaria de fazer apenas mais um complemento, que é o seguinte: uma vez que a gente recebe o anamnese, e ela é muito bem feita, eu não conheço um escritório no Brasil que tenha isso, de verdade, com essa profundidade. Então a gente entrega um relatório para o cliente. Eu não posso cobrar por esse relatório mais, não posso, né? O médico vai ter outros benefícios. Esse eu já não posso cobrar para ninguém. Porque nós somos uma assessoria de investimentos, nós somos uma consultoria. É diferente. Então eu vou entregar esse relatório para o cliente e não vou cobrar por isso. E esse relatório, esse relatório vai ter, por exemplo, médico, o seu número mágico. Que número mágico é isso? O quanto você precisa poupar. Ele vai ter, como tudo que eu comentei aqui antes, mas você vai ter ele na mão para, porventura, você esquecer. Esse vai ser o teu guia. E aí, não é complicado. Não, veja, um dos intuitos do CIMEP, da diretoria, é descomplicar isso. Que parece um gigante, algo muito distante. Não é. É muito simples e prático. A gente abriu a conta, né? É digital, a conta é rápida, a conta é muito rápida, não precisa de mandar documento, nada disso. E é muito seguro. Desde que estamos aí há mais de 5 anos, nunca houve fraude, é muito seguro. E a tecnologia é muito robusta. Porque é tudo na sua conta, com seu token, é tudo criptografado, enfim. O time de risco da XP é muito forte. Mas aí, finalizando, é muito simples. Então, abrindo a conta, a gente vai estabelecer o número mágico, a gente vai desenhar a carteira conforme o perfil. Aí muitos perguntam, viu, Rodrigo? E se a XP quebrar? É bem simples. Se a XP é um intermediário, ela não tem nada a ver com o teu risco. Os ativos ficam custodiados no nome de vocês. O risco do médico, de qualquer cliente, né, é, na verdade, o ativo que você está comprando e não o intermediário. Né? É o ativo. Então, é sobre o seu CDB, é sobre a sua ação. A XP, se a XP, porventura, viesse a quebrar, a gente botaria outro intermediário no meio. E você acessaria os seus ativos. Então, o risco não é da intermediária. E, falando nisso, é um risco utópico a XP quebrar, porque é um gigante. É o maior IPO da Bolsa Brasileira, enfim. Então, é irrelevante isso, de verdade. O que a gente tem que pensar? O risco, qual o nível de risco que o cliente quer tomar? Um cliente conservador, ele vai ter o mesmo risco que ele tem no banco. O cliente moderado vai ter o mesmo risco que ele tem no banco. Né? Então, a gente monta a carteira, traz o número mágico,
e incentiva o médico a fazer os seus aportes para chegar na liberdade financeira. Médico, você vai fazer os seus aportes se você quiser. Não é uma obrigação, obviamente. Que fique claro, né? A gente vai te entregar o caminho. O caminho você seguirá se você estiver disposto e quiser, enfim. E tiver no seu tempo também. Né? A gente diz quanto antes começar, melhor. Porque o tempo é muito poderoso, né? São 3 variáveis, né, Luciano? É o tempo em que você começa, os aportes e a taxa de juros, né? Assim, a rentabilidade da sua carteira, né? Perfeito. Os 2 primeiros a gente tem total controle, o tempo e os aportes. Já o segundo, às vezes, é variável, né? Às vezes a gente investe pensando num bom retorno, o retorno não vem tão bom, e às vezes a gente investe pensando que o retorno não será tão bom, mas o retorno será ótimo. Mas o que fica, o que eu quero colocar para os nossos espectadores é que o tempo, quanto mais cedo você começar, faz toda a diferença. Não deixem para começar amanhã. Mesmo que vocês não tenham total expertise nesse assunto, começa no investimento mais simples. E aí, com o apoio dos nossos amigos da BQuest, você vai escalonando a complexidade do investimento. Não espere saber tudo para começar a investir, porque isso eu acho que nem Luciano, que é especialista do mercado, vai ter essa pretensão de saber tudo. Comece com investimentos simples e depois vai escalonando com a ajuda da BQuest. Perfeito. E digo mais, hoje, com a taxa de juros que o mercado se encontra, né, a Selic está 13,25, significa que eu posso ter na XP um título público, um LTN, por exemplo, é a sopa de letrinhas, mas é um título público pré-fixado a 12%, 13%, entendeu? Então, 13% sem imposto de renda dá quase 1%, dá 1%, quase 1% líquido, menos de 1% líquido, mas poxa vida, o mesmo risco que eu tenho na poupança. Então, é um tempo espetacular para a renda fixa. Para renda fixa, para renda variável também, que as ações estão em múltiplos baixíssimos, baratas. Fundos imobiliários que têm renda recorrente, são lastreados em imóveis. Pois é. Então, o fundo imobiliário é uma excelente janela. O momento de vocês começarem agora que tá bom, não quando a bolsa tiver decolado. Aí vocês vão ficar para trás. O fundo imobiliário, que é uma opção bacana, né, para quem quer ter uma receita passiva, uma renda passiva recorrente, e também quem está disposto a ter uma certa volatilidade, né? Tá múltiplo muito interessante porque o fundo imobiliário ele sentiu muito por conta dos juros, né? Os juros subiu muito, então, e os fundos imobiliários naturalmente caíram. O juros vai começar a ceder muito em breve. E aí, se você comprar a cota agora, se você entrar agora, você vai ter um ganho na cota do fundo bem expressivo. Perfeito, Luciano. E você ainda não me respondeu a questão do feito o diagnóstico, que a receita do médico está em descompasso com seus gastos. Perfeito. Vocês assessoram eles na adequação dos gastos? O que a gente faz aqui é o seguinte, como isso é um trabalho de consultoria, o que a gente faz? A gente, na nossa apresentação, enfim, eu poderia até, mas talvez não haja tempo, tem um slide que a gente fala sobre, sobre a mente financeira saudável. O que precede, o que requer para que eu tenha uma mente financeira saudável? E aí a gente fala de pontos como, a mente financeira saudável, ela poupa antes de gastar. Essa é uma característica. Pague-se primeiro. Pois isso é muito difícil. Porque a gente tem uma necessidade assim, de se recompensar muito grande, né? E de consumir muito grande. Então, é um trabalho mesmo, é uma terapia financeira, é um tratamento. Então, isso não é de
com uma consulta apenas. A gente faz a primeira consulta. É um planejamento terapêutico, né? Então a gente tem profissionais que podem acompanhar sim o médico com isso. Ele vai indicar profissionais que vão fazer esse acompanhamento, que vão fazer esse acompanhamento mensal com ele. O que a gente faz aqui é a gente desperta para isso, mostra para que ele reflita se ele está ou não, se ele tem ou não uma mente financeira saudável. Porque se ele não tiver, ele não tem saldo. Então, se ele não tem saldo, ele não investe. Entendeu? Então, temos que trabalhar algo anterior a isso, que é a conjuntura de educação financeira. Então, o cliente vai sair da conversa sabendo o que precisa fazer. Perfeito. Então é isso, pessoal. Então vocês têm no Clube CIMEP um parceiro excepcional, que é a Biquest, que vai receber vocês aqui de forma gratuita. Sim. De forma gratuita, que isso fique bem explícito a vocês. Vai fazer um diagnóstico da situação financeira de vocês, vai propor uma terapêutica e vai acompanhar a evolução de vocês. Vai assessorar de todas as formas possíveis. E o que eu quero deixar bem claro é que nós médicos precisamos nos preocupar com o nosso futuro financeiro. Porque o futuro financeiro vai nos trazer a liberdade financeira de, por exemplo, não nos submetermos a trabalhar em um determinado local pelo dinheiro, e sim porque a gente gosta. Se você está num lugar que você não gosta e você tem liberdade financeira, você pode sair. Então é importante começar cedo, se pagar primeiro, como o Luciano disse, em vez de você consumir toda aquela sua receita e o que sobrar investir, não, primeiro se pague. O Luciano vai receber você e vai dizer, ó, é interessante você investir 20% dos seus rendimentos, 25%, 30%, 10%, 5%, vai depender da sua situação atual, isso, que você vai trazer para ele. E eu, Luciano, particularmente, eu tento sempre conversar com os colegas médicos sobre a importância do planejamento financeiro. É um tema que eu gosto muito, me sinto muito aqui à vontade com você. E eu queria agradecer a sua presença. Eu acho que vai repercutir muito positivamente nos nossos associados, esse CIMEPcast, e eles vão despertar para a importância de planejar-se financeiramente. Luciano, obrigado. Quero agradecer novamente a você. E fica à vontade para umas últimas considerações. Claro, obrigado. Fico feliz de verdade, porque isso é a nossa vida, é o que a gente faz, a gente tem prazer em fazer isso, de verdade. A gente tem recebido feedbacks muito, muito positivos, sabe? Os médicos do CIMEP que têm vindo e têm colhido, de fato, resultados. Então, médico, eu digo a vocês que esse escritório aqui está aberto para vocês, né? Para receber vocês, para que a gente adentre dentro do que você precisa, para encontrar melhores estratégias, melhores produtos, para, por exemplo, a gente vê muito, viu, Rodrigo? Por exemplo, médicos que aportam no PGBL sem precisar, porque não tem o abatimento do imposto de renda, e coisas assim que são, sabe, muito latentes. Vamos falar isso no próximo CIMEPcast, Previdência Privada. Boa, e é um excelente tópico, porque há um tabu, viu? De que a previdência privada é algo ruim. A gente vai falar disso. Já foi, não é. E a gente vai trazer os porquês disso. Mas enfim, esse é só um dos assuntos que a gente vai tratar aqui com você, médico. Então seja muito bem-vindo. Estamos aqui para recebê-lo, atendê-lo da melhor forma. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Fiquem com Deus.